Todos nós vamos passar por este processo de lapidação. Quem aqui não lembra o que foi que aconteceu com José, que foi atacado pelos seus próprios irmãos por ciúme, por inveja? Deixa eu dizer uma coisa, sabe por que tem gente que não vai com a sua cara? Quando você chega, parece que alguém se incomoda com você, ou quando alguém vê você na posição, sempre daquele mesmo jeito, naquela postura, você na porta, gente chega, entorta a cara, baixa a cabeça, não consegue olhar nos teus olhos, se incomoda com você. Pessoas enfraquecidas que não têm o potencial que você tem. Deixa eu te dizer mais uma coisa para que você entenda, querido. Você tem algo diferente e é por esse motivo que tem pessoas que se incomodam contigo, assim como os próprios irmãos de José se incomodaram com ele pela sua conduta, pelo seu jeito de se comportar. O que me chama a atenção na vida desse jovem de aproximadamente 17 anos é a sua conduta, o seu caráter, a sua personalidade. Talvez as pessoas olhem e acreditem que a ciumeira dos irmãos de José era pelo fato da túnica de manga comprida, de diversas cores. Não, a diferença que estava em José era a sua personalidade, o seu caráter, a sua forma de se portar. Era que seu irmão, ele não se misturava com aqueles que praticavam os erros. E aí então José levava para o seu pai má notícia dos seus irmãos. Por que, irmão? Porque quando seu pai Jacó mandava os seus filhos apacentar as ovelhas em um lugar, os seus irmãos iam para outro, também mentia para o seu pai. É bem verdade que nós entendemos o texto bíblico que os seus irmãos se incomodavam com José pelo fato dele entregar os seus irmãos pelos erros que eles cometiam. E é bem verdade que Jacó, que foi titulado por Israel pelo próprio Deus, quando pegou ele no val de Jaboque, Deus disse: eu vou te fazer uma geração diferenciada, mas para isso mudarei o teu nome. Tu não serás mais Jacó, mas eu titulo você Israel. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui me ouvindo: o filho de Israel, chamado José, agora está sendo atacado pelos próprios filhos de Jacó, filho de Bila, filho de Zilpa. Esses se autotitularam como inimigo de José. Por quê, pastor? Porque José era diferente na forma de caminhar, na forma de se vestir, na forma de se comportar, na forma de ser diante de papai. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem gente que olha para você, querido, e pensa consigo, ele só quer aparecer, ele só quer ser o certinho, mas nós vamos preparar uma cutuca para ele, nós vamos preparar uma armadilha para ele, nós vamos destruir ele. E ainda mais, o Criador do céu e da terra, se agradando da sua personalidade, ele projeta planos, sonhos para a tua vida. Olhe para cá, meu querido, e escute, pelo amor de Deus. Os sonhos quem te deu foi Deus, e ele realizará um por um, todos os olhos contemplarão. Por mais que se levante pessoas das proximidades do círculo familiar para tentar impedir aquilo que Deus tem para sua vida, mas de uma coisa eu tenho certeza: avançará os projetos, realizará os sonhos, porque quem te prometeu foi o grandão da Galileia. E é bem verdade que agora
agora José tem um sonho dado por Deus. Um dos primeiros sonhos é que José está em um campo, amarrando os fechos de trigo, e neste sonho o fecho de moio de José ficava de pé e dos seus irmãos se curvava perante o dele. Ele conta esse sonho para os conspiradores, para os que querem destruir a vida de José, para os que não querem ver os sonhos se realizar. Olharam para José e disseram: tu quer dizer que nós vamos se curvar perante você? Eu quero ver. O tempo vai se passando e a Bíblia nos diz que mais um sonho dado por Deus a José. José agora está olhando para o céu e ele vê o sol, ele vê a lua, ele vê as 11 estrelas se curvando perante ele. Então, em uma mesa, acredito eu, que está comendo e bebendo com seu pai, sua mãe, a sua família. Então José se levanta e olha para todos e disse: antes que vocês comam, deixe eu falar algo que eu sonhei. Eu sonhei que o sol, eu sonhei que a lua, eu sonhei que as estrelas se curvavam perante mim. Escute, senhoras e senhores, quando ele abre a boca para falar o sonho, ele disse: o sol se curvará perante mim, as estrelas se curvará perante mim. Este sonho é Deus mostrando para José quem ia se curvar perante ele. Na tradução desse sonho, nós vamos entender o que é que Deus queria passar para José e para a sua família. E todos da sua família se curvaria perante ele. No livro de Gênesis, no capítulo de número 1, nós vamos entender a criação do universo, do globo terra. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus disse: haja o luminar maior para governar o dia. O luminar maior para governar o dia é o sol. Deus disse: haja o luminar menor para governar a noite. Quem é o luminar menor para governar a noite? É a lua. E Deus enfeita os céus com as estrelas. Era que Deus queria dizer para José e também para seu pai Israel que ele iria se curvar perante o seu filho. Ele disse: olha, pai, eu não sei te dizer o dia, a data e a hora, mas uma coisa eu tenho certeza, vai acontecer. Israel, sabendo e conhecendo o trabalhar de Deus, ficou meditando dia após dia. Mas uma certa feita, irmão, escute, quando Deus disse o sol, quando Deus disse a lua, quando Deus disse as estrelas, Deus também queria dizer que o pai de José, que a sua mãe e que os 11 irmãos se curvaria. Entendido? Deixa eu dizer uma coisa para você: aquilo que Deus prometeu vai se cumprir na sua vida. E escute, uma certa feita, seu pai Israel resolveu enviar José para ver os seus irmãos apacentar as ovelhas. É bem verdade que José ajudava os seus irmãos, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, apacentar as ovelhas. Neste dito dia, o seu pai disse para os seus filhos: vá apacentar as ovelhas em Siquém. Então, agora, Jacó chama o seu filho mais novo, chamado José, e disse: José, vá ver como está os seus irmãos e traga-me notícia daqueles moços, aonde eles estão apacentando as ovelhas. José trazia o correto. José não tolerava a safadeza dos seus irmãos. Essa é a realidade. Trazia a verdade. E era por isso que eles não gostavam de José, porque José era o dedo duro da casa. Errou? Eu vou contar para papai. Tem pessoas que não gostam de você por conta disso, porque quando você tem de falar, você fala na cara, não guarda para depois. Você é desse jeito. Tá errado, tá certo, tá certo. Você não se mistura com o que não presta. Entendeu? Então, por esse motivo que tem gente que não gosta de você, assim como os irmãos de José não gostavam dele. José foi a Siquém. Chegando em Siquém, não conseguiu encontrar os seus irmãos. A Bíblia nos diz que encontrou com um moço que estava também andando por lá. Ele pergunta para o moço: vocês viram moços apacentando as ovelhas aqui? Ele disse: vimos, e também ouvimos que eles foram para Dotã. Quando este jovem chamado José vai a Dotã,
De longe, ele vê os seus irmãos, e os seus irmãos de longe estão observando. E antes que ele chegue perto dos seus irmãos, já estão tramando. Vamos acabar com o sonho dele. Olha o sonhador! Deixa eu dizer uma coisa, de longe tem pessoas olhando para você. Vamos destruir ele, vamos acabar com ele. Mas só que o Deus, o grandão da Galileia, te protege. Quem foi que jogou José dentro do buraco? Quem foi que arrancou a túnica de José? Quem foi que vendeu José para os mercadores? Por conta dele, José foi parar no Egito. Por conta dele, José foi parar no Egito. Por conta dele, José foi parar na masmorra do Egito. Por conta dele, grande foi o preço que José passou, mas não impediu dele ser governador. Talvez tu tá pensando que atrairás de pessoas de longe, mas vem de perto. Mas independente disso, tu será vitorioso. O anel de honra vem pro teu dedo. E tu entendeu, tu é inteligente.